Olá, pessoal. Vamos continuar o nosso assunto de arte egípcia. Agora nós vamos focar na pintura egípcia e tudo que essa cultura ela traz para as nossas aulas, né, para o nosso cotidiano e para todo o nosso leque artístico, certo? Então vamos entender aí o que é que a pintura histórica, tão histórica da cultura egípcia, ela traz para a gente, ó. A pintura egípcia tem algumas características, né, bem particulares, porque a mitologia e a história do Egito ela é muito particular daquele povo. Então vamos entender aí um pouquinho. É, as características gerais da pintura egípcia são a ausência de três dimensões, ignorância da profundidade e uso da tinta lisa, né? Nós temos também a ausência de tons de cores claras ou escuras, falta de indicação de relevo e a mais importante característica, a lei da frontalidade. Então, a gente vai entender melhor quando estivermos visualizando as imagens, certo? Mas, de fato, vocês vão perceber como ela é particular. Só em ver uma figura egípcia, a gente já percebe como ela é particular, tá? Então, ó, na pintura egípcia, assim como nos outros movimentos artísticos, há também a hierarquia. As pessoas com maior importância eram representadas em maior tamanho. A hierarquia seguia a seguinte sequência: o rei, a mulher do rei, sacerdote, soldados e o povo. No caso, o rei é o faraó, tá, pessoal? As figuras femininas eram pintadas em ocre e as masculinas eram pintadas de vermelho. Isso são as cores para diferenciar, né? Porque tanto homens e mulheres eles usavam bastante adereços, né? Então, às vezes a pessoa pode até confundir, mas na maioria os homens eles tinham mais de peito nu, né? E as mulheres elas têm os seios ali para diferenciar, mas aí o tom de pele também era bem aparente, certo? Ó, o que mais importava na pintura egípcia não era a beleza, mas sim a plenitude, certo? Ou seja, a figura ela tinha que se parecer muito plena, né? Muito plena, muito real, certo? Muito tradicional, formal, vamos dizer assim, né? A tarefa do artista era preservar tudo com a maior clareza e permanência possível. Ou seja, nós temos aí uma característica também que é preservar com maior clareza e permanência possível, né? Uma preservação de quê? Da cultura egípcia, certo? O artista limitava-se a aprender as técnicas já existentes, mantendo a tradição das pinturas. Não se utilizavam de gradação, mistura de tonalidades, nem claro nem escuro, como já havia dito antes. É, a principal característica da pintura é a representação de figuras humanas seguindo a lei da frontalidade, ou seja, a cabeça e os pés são representados de perfil e o resto do corpo para frente. Então, eu tenho a cabeça assim, de perfil, e o corpo virado para frente, certo? Vamos perceber em algumas pinturas como é que isso funciona. Olha aí, para perceber que o corpo, né, da pintura ele está para frente, mas a cabeça e os pés estão de perfil, tá certo? Vejam aí. Isso é uma característica, né? Isso é o que a gente chama de lei da frontalidade, tá? Olha aí as mulheres também, certo? Do mesmo jeito, pés de perfil, né, cabeça de perfil e o corpo para frente. Na pintura, os deuses egípcios são representados de duas formas distintas, zoomórficas, né? O deus é representado na forma do animal, e antropomórfica, né? O deus é representado na forma humana. Então, zoomórfica tem lá, vai ter muitas vezes a cabeça do animal, e antropomórfica no jeito humano mesmo, na forma humana. Vamos ver aí, ó, a cabeça do animal, certo? E o corpo humano.
e aí de branco, né, o Deus na sua forma zoomórfica, antropomórfica, né? Mas a gente tem ali atrás também alguns outros deuses com a cabeça do animal, certo? Então nessa figura nós temos os dois, tanto na forma zoomórfica quanto antropomórfica, né? Olha aí os deuses. Vamos prosseguindo aí, ó. Aí né, nós temos a Monra, né, na sua forma antropomórfica. E percebam que os deuses eles têm de fato uma figuração maior, né? Eles têm uma certa soberania na questão da própria pintura, né? Do jeito que eles são pintados, são mais fortes, mais robustos, certo? Para dar essa ideia de força. Ok. Os adereços também eles são bem mais destacados, todos aí. Então, ó, a maioria das pinturas eram feitas nas paredes das pirâmides. Estas obras retratavam a vida dos faraós, as ações dos deuses, a vida após a morte e outros temas da vida religiosa. Então, eu já tinha falado para vocês que nós temos muita cultura egípcia voltada para o morto, né? A vida após a morte. Então, a pintura ela retrata muito isso. A pintura muitas vezes vai estar contando como é esse rito de passagem, o que é que acontece. Então, as pinturas também eles vão transmitir a religião egípcia, certo? Os egípcios não trabalhavam com a técnica da perspectiva. Os desenhos eram acompanhados de textos feitos em escrita hieroglífica, né, que é a escrita egípcia, né, dos hieróglifos. Então, ou seja, as palavras eram representadas por desenhos. No caso, nós não tinham lá, na época, o alfabeto, né, as letras. As próprias palavras elas eram representadas por símbolos, por desenhos. E por isso que a gente chama isso de escrita hieroglífica, certo? Então, no caso, hieroglífica. Essas, essa, esse escrito, né, o jeito que eles escreviam nos papiros, muitas vezes eles estavam ali escrevendo com as letras deles, com os símbolozinhos de letra. Mas nesse caso de pinturas nas paredes, certo? Eles muitas vezes, para não escrever textos como eles escreviam nos papiros, eles preferiam fazer a escrita hieroglífica, né? Hieroglífica, que é a escrita dos símbolos. Belezinha? Olha aí, certo? Os desenhos ali, os símbolos pintados nas paredes. Nota-se que a gente não vê nenhum rastro de letra, né? Ou de algo que pareça ser uma letra. Olha aí o símbolo. Então, esses símbolos, eles significam palavras, eles mesmos contam a história que está sendo narrada ali naquela situação. Aí também, ó, bem específico. Embora que aí nós temos alguns símbolos mais rabiscados, né? Dá para vocês perceberem aí, mas a maioria são os desenhos mesmo contando a história. Aí nós temos também, aí bem mais clara, né? Nessa aqui a gente tem os símbolos ali bem mais destacados, a figura está muito mais perto, dá para a gente entender direitinho também. Né? Claro, não dá para entender o que a gente está vendo, né? Teria que ser um arqueólogo, uma pessoa que é especialista na linguagem egípcia para poder traduzir para a gente. Né? Então, gente, a arte egípcia é isso, são esses extremos. Nós temos a arquitetura muito bem destacada, a escultura muito bem acentuada e a, a pintura egípcia muito bem específica. Nenhuma outra pintura de nenhuma outra cultura do mundo ela é tão singular, tão específica, nem semelhante à pintura da cultura egípcia. Então, a partir daí, a gente já vê, de fato, como é que as coisas
elas são distintas, né? Nas próximas aulas que a gente vai vendo outras culturas, nós vamos perceber que cultura igual e tão específica à cultura egípcia não tem, porque nós vamos estudar a cultura grega, né, a arte grega e a arte romana, e vamos ver que uma vai depender muito da outra, mas a arte egípcia não, né? A arte egípcia ela pode até ter uma certa similaridade com a mesopotâmica, porque é bem próxima, mas não na questão da pintura, não na questão da escultura, né, mas na questão da própria arquitetura, certo? Mas aí a gente vai vendo com o decorrer das aulas, certo? Então, com isso nós fechamos a nossa cultura egípcia, né, a arte egípcia, dividida em a escultura e a arquitetura que nós vimos na outra aula, né, no vídeo anterior a esse, e agora a pintura egípcia, beleza? Então vamos para as atividades. Até a próxima, pessoal. Isso, e nós ficamos por aqui, tá? Aguardem as próximas aulas.